Semana Grenal sem polêmica não é Semana Grenal. Falaremos dos ingressos de visitantes e vou falar também de como a psicologia explica a gestão do Inter. Vamos lá então, a polêmica do momento, né? Os ingressos para a torcida do Grêmio no Grenal do Beira-Rio. O que tá pegando, tá? Para quem chegou agora de Marte na história, o ingresso para visitante tá colocado à venda por R$220. Isso isoladamente já é um absurdo, né? Por si só já é um absurdo. Porque, cara, a gente tá falando de um preço muito elevado para ingresso de futebol, né? Um ingresso em tese para ser popular, um setor para ser popular e um valor exorbitante. Então, conceitualmente já é uma bosta. Eu falaria isso se fosse do Grêmio, do Inter, do São Paulo, de quem fosse, né? Sobretudo no contexto Brasil. Mas aí o Grêmio, ou a torcida do Grêmio primeiramente, depois o clube até fez coro e eu vou chegar nesse elogio ao clube mais adiante, mas a torcida do Grêmio se incomodou muito, primeiro porque o valor era alto e segundo porque na arena, no Grenal do primeiro turno, aquele que a gente empatou e deu um banho de bola e foi roubado pela arbitragem e deveria ter ganho, naquele Grenal o ingresso de visitante estava R$100. Então o Inter está cobrando mais que o dobro do Grêmio e a torcida pede, no mínimo, né, uma reciprocidade para a coisa ficar equilibrada e ficar mais acessível, etc. O que o Inter alega? O Inter alega basicamente duas coisas, as quais eu vou rebater. O Inter alega, cara, esse é o preço do nosso torcedor também, da nossa torcida também. Eu acho que eles nivelam o visitante por um valor ali da arquibancada deles também, não sei bem como é que são os setores lá, mas enfim, talvez o setor mais popular deva ser esse valor também. Só que aí é uma falácia, né? Porque o Inter talvez tenha esse valor cheio, né? Mas eles têm um monte de... Como o Beira-Rio não é totalmente deles, né? Como a arena é nossa, eles têm lá umas questões do bloco que é como é que é? A construtora deles lá, a G, né? Acho que é a G, me esqueci agora, me deu um branco. Mas enfim, eles têm um bloco que é da construtora, outro que é deles, aí tem subsídio para alguns setores, tem promoção que um torcedor pode levar o outro, vai ter nesse Grenal. Então assim, na prática, ninguém vai pagar 220, ou pouquíssima gente, ou talvez até ninguém vai pagar 220. Então eles se apegam nesse valor para dizer, para nós também é isso, mas na prática não é, tá? Começa por aí. Segundo lugar, eles alegam que esse valor é aplicado para todos os visitantes. Não foi um valor aumentado ou especificamente pensado para o Grenal. Tudo bem, isso é verdade. Mas aí primeiro, né, o ponto 1 que eu acabei de explicar já anula já torna errado para todos, né? Então tá errado para todos. Para começo de conversa tá errado para todos, né? Não torna certo no Grenal um erro repetido outras 18 vezes. 18, né? Outras 18 vezes. Então assim, começa por aí, tá? Se o Vitória não reclamou, se os flamenguistas não reclamaram, se não sei quem não reclamou, beleza, o Grêmio reclama. E o segundo ponto, cara, que eu não vi ninguém falando, talvez, e que é muito importante para se falar em reciprocidade, é que assim, o Grenal é um campeonato à parte. No Gauchão, no Brasileirão, seja onde for, o Grenal sempre tem combinações à parte. Até por ser na mesma cidade, combinações com a Brigada Militar, com a Prefeitura, com os presidentes dos clubes. Tem uma reciprocidade que começa, às vezes, na carga dos ingressos, quantos mil ingressos cada clube vai receber, né? O valor deveria ao menos entrar nessa seara, né? São clubes de estádios com porte semelhante, né? Para o Grêmio um pouquinho mais de 60 mil, o Inter um pouquinho menos de 60 mil no Beira-Rio, mas são portes semelhantes, não tem como... não é que tu não tenha como, mas fica difícil tu acertar uma reciprocidade com o Bragantino, né? O Bragantino cabe quantos no estádio deles? Aí tu vai querer 2 mil ingressos pro estádio
a bicha de não sei o que, não dá, né, velho? Não dá. Talvez tu tenha que fazer uma reciprocidade, então, de porcentagem. Só que daí pode ser ruim pro outro lado. Então, sei lá, não, cada caso é um caso. Tem o Maracanã, tem o estádiozinho tem o Alfredo Jaconi, então assim, Arena e Beira-Rio equivalem, cara. Dá pra fazer 2.000 visitantes, que eu acho pouquíssimo, né? Mas esse é outro assunto. Dá pra fazer 2.000 visitantes ali e o valor ser também o mesmo, né? Então, assim, Grenal é um campeonato à parte, tem contextos à parte e sim, deveria ter sido conversado à parte, né? E aqui talvez vá um pouquinho de erro do Grêmio também, né? Se deixou a coisa solta, confiando, não sei o que, cara, devia ter falado antes, talvez os Grenais devam ter acertos prévios quando sai a tabela, né? Do Gauchão, do Brasileirão, enfim. Então os dois argumentos do Inter não se sustentam. Não param em pé. Cara, o que eu acho, tá? Eu acho que o Inter, em vez de se defender, de criar essas teses, de dar essas desculpinhas farrapadas, ele podia baixar. E falar, não, é verdade, co-irmão. É verdade, co-irmão. Vamos pegar nossas camisas roxas da enchente e tá aqui, ó, é R$100. Cara, assim, isso gera mais animosidade do que algum benefício. Não vai deixar de ir ninguém ao jogo. Não vai ter uma vaga na torcida do Grêmio vazia por conta desse preço, né? O Inter não vai faturar muito mais a ponto de mudar a vida do Inter. Pro tamanho dos orçamentos desses clubes, cara, essa diferença para 2.000 ingressos, assim, sai na urina do Inter, né? Então não vai, meu Deus, né? Agora o Inter vai garantir o orçamento do semestre porque aumentou, porque vai ganhar dinheiro no Grenal com os visitantes. Não vai alterar nada pro Inter. Então, assim, é só antipático, é só falta de bom senso e é só gerando animosidade, assim, sabe? E aí começa a entrar no conteúdo de fato do vídeo, né? Essa gestão do Barcelos, essa gestão do Inter, cara, eles têm muita pequeneza em alguns atos. Eles têm muita pequeneza em alguns atos, né, cara? Tipo assim, eles geram muita animosidade em vários momentos. A gente pode resgatar vários. Eu não fiz o tema de casa, eu tô numa correria aqui, eu não peguei pra sentar, olhar, papapá. Lembra aquela vez, mas teve aquela outra. Eu vou falar só o que eu lembro de cabeça. E eu lembro de cabeça, a mais antiga que eu lembro de cabeça, talvez a única que eu vou separar aqui mais antiga, né? Porque tem as recentes também. Cara, quando tocaram uma pedra na cabeça do Vigia Sante num Grenal, que a pedra adentrou o ônibus estourando, explodindo o vidro e deu na cabeça do Vigia Sante um pedregulho desse tamanho que poderia ter matado alguém, e o Vigia Sante saiu de maca para um hospital. E aí falou-se ali já no primeiro momento em transferir, em cancelar o jogo, né? Transferir, adiar, essa é a palavra, adiar o jogo, que acabou sendo feito e que era o óbvio. O Barcelo foi aos microfones dizer que não sabia bem dessa história, que o fato de ter sido na rua não garante que foi um torcedor do Inter. Começou com um papinho assim, cara. Um papinho assim. O ônibus estava adentrando a torcida do Inter, era um mar vermelho em volta do ônibus, e ele fala: nem podemos garantir que foi um torcedor do Inter, porque foi fora das nossas dependências. Ele começou o discurso assim, e sabe como ele terminou o discurso? Terminou falando que adiar o jogo poderia causar prejuízo técnico ao Inter. Não foi bem esse o termo que ele usou tipo assim, desequilíbrio. Sabe por que ele falou desequilíbrio? Porque acho que o Grêmio tinha jogadores lesionados que poderiam voltar, que poderiam estar aptos a jogar o Grenal na data remarcada. Ou o Inter talvez tivesse jogadores pendurados, que eles fizeram toda uma programação para estarem aptos naquele dia e que depois talvez pudessem estar suspensos. Eu não sei exatamente do contexto da época, mas por conta disso, cara, ele chorou um desequilíbrio técnico, um desequilíbrio, sei lá o quê, se fosse adiado o Grenal, com o Vigia Sante com o vidro estourado e a cabeça estourada no hospital. Isso é de uma pequeneza, cara. É de uma pequeneza que eu não consigo mensurar. Eu não consigo, assim... E aí depois o torcedor do Inter reelegeu o cara e reclama do Globo,
do Melgar, cara, é só a pequeneza adequada ao contexto que a gente já sabe, que a gente já viu, né? Eu lembro, volta e meia eu lembro, porque depois os colorados começaram a falar que o Grêmio não era campeão do mundo, porque, sabe, tem umas coisas ridículas que entram num debate, assim, cara. Não, o Pelé, o Santos do Pelé não foi campeão do mundo também, né? Ah, o mundo só tinha 2 continentes, sim, cara, futebolisticamente só tinha 2 continentes. O Brasil, campeão do mundo, então o Brasil não é penta, porque o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, não tinha time africano jogando. Sabia? Sabia? Aliás, o Inter ganhou um Brasileirão sem times paulistas também, né? Mas, enfim, esse é outro papo. Cara, assim, ó, e eu lembro da foto do Falcão, o jogador do Inter, entregando a faixa de campeão do mundo para os jogadores do Grêmio num Grenal da troca de faixa. Isso era uma coisa comum antigamente, Grenal das trocas de faixas. Às vezes, acho que até a faixa do gauchão do ano anterior, ou do, sei lá, do próprio ano, na verdade, o time ganhava o gauchão, aí no próximo Grenal um entregava faixa pro outro. Eu realmente não tenho essa lembrança, não sei se é do meu tempo, tá? Mas se eu era pequeno ou se nem é do meu tempo. O Falcão não é do meu tempo, o Falcão era da década de 70, eu nasci na década de 80, mas assim, isso era grandeza, cara. Isso era grandeza. Tu vê o cara entregando a faixa de campeão do mundo pro Grêmio. Aí vira uma chave, tem os caras, o Grêmio não ganha nada, é Toyotão. Ah, meu, quem fala brincando, na zoeira, tudo bem. Agora quem fala sério, quem embarca na 5ª série, cara, de verdade, é de uma pequenez, cara. E essa pequenez na mesa de um bar, vá lá, já fiz das minhas, confesso. Às vezes na zoeira, às vezes nem tanto. Agora, o presidente do Grêmio e do Inter abraçar a 5ª série, velho, aí não. Aí é demais. Aí esse mesmo Barcelos, depois de toda a ladainha da enchente, dos co-irmãos, da união, da camisa roxa e não sei o que ele faz? Ele vê que tem um Grenal. Aí se fala, não, vamos fazer os 2 Grenais em campo neutro, né? Vamos. Aí o Grêmio joga em Curitiba, o Grenal, e o Inter, opa, mas o Beira-Rio vai ficar pronto. O Beira-Rio vai ficar pronto. Grenal no Beira-Rio. Mas, cara, não era 2 em campo neutro? Não! Veja bem, daí foi no Beira-Rio. Aí alguém até poderia dizer assim, cara, mas também te põe no lugar dele, vai, aí a torcida poderia ficar de cara, né? Porra, o Beira-Rio seria um diferencial ali, papapá, o cara também tem que satisfazer o sócio, o torcedor, e não sei o quê. Aí o cara tendo o Beira-Rio já disponível, vai abrir mão para ter um equilíbrio. Olha o equilíbrio que ele reclamou antes, né? Mas agora poderia ser uma coisa a ser considerada e ele desconsiderou. Tá, vai lá. Isso aí a gente vai aceitar. Só que aí depois, cara, quando o Grêmio pediu o Beira-Rio pra jogar, não dá. Não dá, que vai estragar o gramado. Nossos agrônomos aqui não gostaram da ideia. O Inter e o Juventude. E tem mais gente, o Criciúma, se eu não me engano. Tem uns 3 ou 4 times na listinha do Grêmio aqui, ó. Inter, Juventude, Criciúma, talvez, o Grêmio pediu e não, vai estragar meu gramado. Gratidão eterna ao Curitiba, ao Caxias, que também tinha que jogar jogos importantes nos seus campeonatos ali nacionais e nos emprestou o Centenário, né? E aí, só que o Inter é o mais grave de todos, cara, porque é quem também sentiu na pele, é quem também, em outra proporção, é verdade, mas é quem também viu o seu estádio debaixo d'água. E quando o seu estádio ficou bom, quando os dois estavam debaixo d'água, era mãos dadas, camisa roxa, não sei o quê. Quando o Beira-Rio ficou bom, o Barcelos fez o quê? Te vira, Grêmio, te vira, eu vou jogar aqui. Não, eu só posso jogar o jogo do Inter. Se jogar mais alguém jogar, aí o meu agrônomo, que na verdade nem era agrônomo, né, era o jardineiro do Cudê. Era o Cudê na época? Não me lembro, mas enfim. Aí não pode. Aí não dá. Aí não dá. E aí, cara, o que a gente vai esperar? Abrindo um parênteses, né? Eu ouvi alguém falando também. Aí eu não sei se é verdade, confesso que eu não sei, não investiguei, mas alguém disse que o Barcelos, eu só tô falando isso porque, frente a um histórico que a gente acompanha, faz todo sentido, tá? Mas eu confesso que eu não averiguei. Que estabeleceu-se uma
em dado momento, nos últimos anos, ou sei lá quando, uma praxe de o presidente do Grêmio ir ao banquete de aniversário do Inter e o presidente do Inter ir ao banquete de aniversário do Grêmio. Aliás, hoje dia 17, né? Parece que rola o banquete do Grêmio. Não sei direito, mas ao que consta é hoje. Por que hoje? Não sei. Né? Mas poderia ter sido no próprio dia do aniversário, dia 15, mas acho que é hoje. E eu ouvi alguém falar, não lembro quem e nem onde, né? Hoje em dia, com as redes sociais, tu não sabe se foi o Barack Obama ou se foi o Zé da Fruteira que falou o negócio, né? Porque, né? Ou se foi o porteiro, o teu vizinho, o teu amigo, ou sabe-se lá quem. Então, mas eu ouvi dizer que o Barcelos quebrou essa praxe, assim, essa cortesia, e parece que mandou conselheiro do Inter no banquete do Grêmio, uma coisa assim. Cara, não sei se é verdade, mas é muito factível. É muito factível, né? E aí, cara, todo esse histórico de pequeneza, chega na hora do Grenal, que o Grêmio fala, ô gente, porra, aqui a gente cobrou 100 pila. Vamos botar 100 pilinha, tá tudo certo? Vamos! É um canetacinho aqui, ó. Chuc, pum, 100 pila. E não tem blá blá blá, não tem videão de 20 e poucos minutos do Lucas Von, não tem. Não, quase 20 minutos, né? Vai chegar, eu acho. Não tem Grêmio reclamando, torcedor bravo, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. E tá resolvido. E não vai enriquecer ou empobrecer o Inter isso. Né? Mas não, porque daí isso, cara, é uma quinta série. E isso, entrando na psicologia, diz muito sobre como o Barcelos enxerga o Inter. E o Barcelos enxerga o Inter pequeno, cara. Eu não acho que o Inter é pequeno, eu acho que o Inter é grande. Mas o Barcelos, ele age com pequeneza porque ele enxerga a pequeneza. Sabe aquela pessoa que é insegura e que geralmente ela tenta vomitar superioridade pra cima de ti, aí qualquer coisa que tu faz de bom, ela tenta minimizar aquilo pra se afirmar diante da tua presença e que é insegurança, cara, é insegurança. Eu tenho a sensação que essas pessoas, as quais o Barcelos parece se enquadrar, elas enxergam o Grêmio muito maior que o Inter. Muito maior. Eu até posso concordar que o Grêmio tem mais torcida, melhores títulos, não sei o quê, bababá. Mas, cara, são de grandezas semelhantes. Né? O Grêmio até acho que, né, na hora do vamos ver, tem uma superioridadezinha ali, mas a superioridade que o Barcelos enxerga parece que é Guarani contra Real Madrid. E não é tudo isso, Barcelos. Não é tudo isso, cara. Tu não precisa ficar dizendo que o Grêmio não é campeão do mundo, que eu não sei se ele diz, mas é bem possível que diga. Tu não precisa dizer que tu é chato, fofo, bobo e feio. Tu não precisa disso da quinta série. Tu pode botar o ingresso a 100 pila. Tu não precisa querer ganhar na briguinha do ingresso. Tu pode ter uma grandeza de vez em quando e dizer assim, não, gente, sejam bem-vindos ao estádio Beira-Rio, né, o gigante da Beira-Rio, bonito estádio aqui, na beira do Guaíba. Entrem, né, sejam bem-vindos à nossa casa e que vençam o melhor dentro de campo. Cara, que legal, Barcelos, grandeza. Não. Aqui é até o fim, eu vou ganhar o Grenal do ingresso. Né? Que nem o Grenal do Fogo que eu estava no Beira-Rio, né, que botaram fogo, né? Eu já fiz um vídeo só para membros, porque é polêmico, tá? Contando esse Grenal do Fogo aqui no canal. E tinha várias coisas, grandes, médias e pequenas naquele Grenal, mas tinha umas coisas assim, ó, no nosso ingresso estava escrito assim, ó, torcida visitante inferior, que era, a inferior era a arquibancada, né? Torcida visitante inferior. Daí em cima, pros da cadeira, estava escrito torcida visitante, traço, cadeira ou arquibancada superior, uma coisa assim. Detalhe, mas é uma pequeneza, sabe? Mas, vamos chamar eles de inferiores no ingresso de uma forma... Cara, que legal, né? Que legal, a torcida do Espanhol deve fazer muito isso contra o Barcelona. A torcida do Espanhol deve fazer altas traquinagens para provocar o Barcelona. Cara, eu só imagino, assim, deve ser bem desse nível, assim. Eles devem se divertir com coisas muito parecidas, eles devem se negar a cancelar um clássico espanhol versus Barcelona,
né, por alguma pedrada na cabeça de alguém, se eles vislumbrarem que jogadores do Barcelona que estão lesionados podem voltar. Eles devem vociferar contra isso, né? Imagina, né? Agora eu acho que emprestar o estádio, o Espanhol emprestaria, né? Se uma enchente devastasse a região de uma forma histórica, acho que o Espanhol emprestaria. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.